Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje o nosso tema é direitos humanos. Nosso convidado de hoje é jurista, professor universitário e doutor em ciência jurídica. Seja bem-vindo ao Ponto Certo, doutor Eduardo Xavier. É um prazer lhe receber aqui. Querida Érica, é um prazer estar com você, com seu público. Esse programa é maravilhoso. A gente poder conversar um pouco da minha história, mas também a história de um coletivo que vem atuando já há mais de 3 décadas em Brasília, com expansão nacional também e projeção internacional, mas que conta um pouco a história de luta aqui, direitos humanos, da nossa universidade, né, Universidade de Brasília, e da nossa capital federal. E eu quero te elogiar aqui com relação ao seu livro, porque eu ainda não terminei de ler, viu? Que é um livro grande, mas estou na metade do caminho e estou assim, devorando ele. Devorando, parabéns, está muito atrativo, é gostoso a leitura. Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro aí. Ele traz uma narrativa histórica que tem muito a ver com a fundação de Brasília, com a construção da evolução da UNB. Vamos contar essa história aqui para os nossos amigos brasilienses e o mundo afora, né? Conhecer um pouco dessa história. Érica, esse livro, ele é uma adaptação de uma tese doutoral. É uma tese recentemente defendida com uma banca híbrida, né? Universidade de Brasília e Universidade de Sevilha. Foi um duplo doutorado durante 4 anos, com residência fora também. Quer dizer, foi uma jornada longa de vida. E muito feliz, a gente passando por tudo isso, né, passando por pandemia, mas consegui resistir a esse período e lançar o livro também. O livro é uma adaptação dessa longa tese. Para conseguir situar aquilo que se projeta como teoria crítica dos direitos humanos desde a América Latina, eu procuro projetar um coletivo de pesquisa, não só de pesquisa, mas um coletivo de atuação em direitos humanos, que eu faço parte já há uma década. Ele se projeta a partir da Universidade de Brasília, da Faculdade de Direito. Tem um professor que é uma figura bastante icônica da nossa cidade, nosso ex-reitor, o professor José Geraldo de Souza Júnior. Ele é a figura icônica, é o nosso coordenador, junto com o professor Alexandre Bernardino Costa. Mas, na verdade, esse coletivo que o Zé Geraldo coordena e forma, ele vem desde a década de 80 com Roberto Lira Filho, um professor da Universidade de Brasília, que resistiu à ditadura militar, sempre sendo crítico, sempre trabalhando com materialismo histórico dialético, sempre projetando a crítica e deixa um legado com seus estudantes, né? Estudantes, juristas recém-formados, dentre eles o professor Zé Geraldo, o professor Anair, que é uma grande socióloga da Universidade de Brasília, e que, juntos, Zé Geraldo, Nair e outros juristas pelo Brasil, projetam com o falecimento precoce do Lira Filho na década de 80. Então, Lira faleceu muito jovem. Era uma figura muito celebrativa, muito carismática. Quando Lira faleceu, acontece uma transição daquilo que se chamava Nova Escola Jurídica Brasileira para o direito achado na rua. E aí o Zé Geraldo, o icônico Zé Geraldo, tem grandes falas, grandes presenças em debates políticos. Foi um grande reitor da Universidade de Brasília, simbólico reitor. E a partir disso se forma esse coletivo, e é um coletivo que tem uma característica de atuação teórica e prática, ou prática e teórica. Esse grupo aí, né, que foi ali liderado pelo Roberto Lira, ele é interessante porque nós vamos juntar aí as cabeças, né, pensantes do direito de norte a sul, de leste a oeste, e esse senso crítico
de realmente poder debater o direito, não daquela forma formal, né? O direito tem uma formalidade, não, é o contrário. É expansivo e fazendo de uma forma interdisciplinar, né? Através da filosofia, através de outras áreas de ciência, antropologia, que entram ali para dar esse plus. Agora, conta um pouquinho dessa história para quem nos assiste, porque eu estou encantada com esse seu livro. Bom, como você falou, eu procuro contar essa história para o Brasília. Esse coletivo, como acabei de narrar, ele se forma por professores e professoras, mas eu entendi, a minha leitura, a gente vai pensar, projetar, pesquisar, a gente tenta conectar de onde surgem as coisas que a gente convive ou que a gente está procurando elementos para compreender aquilo que está se passando, ou que se passou no passado. E nesse caso, de um coletivo que eu faço parte, que eu atuo em rede internacionalmente, eu percebo que ele tem, junto com a Universidade de Brasília, uma característica de resistência e luta por direitos humanos. E eu só consigo ler a atuação de um coletivo tão resistente, tão atuante, a partir da própria história da cidade. Então, esse coletivo que é tão aguerrido, essa luta por direitos humanos, na minha opinião, na minha leitura, e a banca concordou, só poderia surgir na nossa capital. Na nossa capital com as contradições. Né? A capital que é modernista, a capital de Niemeyer e Lúcio Costa, né? No projeto de Darcy Ribeiro e Anísio. Mas é uma capital que também tem contradições. Né? Um sonho modernista, mas um modernismo que não enxerga os construtores de Brasília. Ao mesmo tempo que audaciosa, também contribui para a miséria. Exatamente. Essa contradição que pensada, não pensada, mas que traz a contradição de um sonho de um país de vanguarda, soterrando o próprio construtor, né? Soterrando ali a classe trabalhadora, né? Esse elemento é um elemento que vai explicar muita coisa que a gente percebe até hoje no DF, que é uma capital de 3 milhões de pessoas. E explica como que as resistências vão se criando, como que os movimentos sociais vão se formando na capital. E como que esse coletivo de pesquisa e essa universidade tem uma inserção fundamental com os movimentos sociais. O movimento de resistência para cada região administrativa, que depois criam esse termo, né? Mas que é na verdade o coração da cidade. Vai se falar da formação da própria polis, né? Característica de povo, característica de cidadania, que talvez não tenha sido pensado nesse grande projeto, maravilhoso projeto modernista, mas que não pensou no coração. Foi uma cidade pensada para trabalho, para gestão, mas não se pensou como vai pulsar o coração dessa cidade. E são os movimentos sociais que trouxeram isso. Com toda a contradição e luta, com um processo de opressão, é verdade, mas com um processo de resistência que o próprio movimento social tem. E aí, nesse elemento está a Universidade de Brasília. Não só ela, mas a análise é pela universidade, por esse coletivo de pesquisa, que junto acompanha o movimento naquilo que a gente chama de assessoria. Assessoria, nesse caso, jurídica, popular, mas que é uma assessoria científica, porque tem sociólogos, filósofos, cientistas como um todo, artistas, que assessorando esse movimento que se empodera, caracterizam o próprio coração da formação do coração de Brasília, a polis. Eu procuro ler isso, esse projeto, esse soterramento, essa dimensão de coração e passional, mas também tem uma fase que é fundamental entender da nossa história, que é como esse projeto também é interrompido, e como esse projeto interrompido também violenta a própria universidade
e violenta desvanecidos e desvanecidas, os oprimidos, trabalhadores e trabalhadoras, que é a ditadura militar. Interrompe o projeto de Darcy, interrompe o projeto de Anísio, persegue os dois, persegue 300 professores, quase 300, que vão ter uma diáspora, algo historicamente... São demitidos, né, injustamente, alunos presos, aluno morto. Assassinado. Dentro da universidade. O corpo que não se encontra. E mitos, ícones, símbolos de resistência. É um movimento de paralisação, greve estudantil que vai se formando para contrapor essa ditadura. Ao mesmo tempo que os movimentos sociais também resistem nessa cidade, essa grande alma, Brasília, Distrito Federal, mas com essa grande opressão que foi a ditadura militar, que excluiu a população, que criou regiões administrativas sem estrutura. A gente sabe de tudo isso. Mas aí cria a dimensão da resistência. Tinha até, né, algumas décadas atrás, falava cidade satélite, cidade dormitório, ou seja, dorme lá e vem trabalhar aqui, né, dentro da nave, vamos falar assim, da nossa grande nave, mãe nave, trabalha aqui e dorme lá na cidade dormitório. O que, ainda bem, que embora tenha tido todos esses movimentos, isso está se transformando porque hoje as cidades têm autonomia, né? Elas estão crescendo. Claro. Essa construção de autonomia política, administrativa, ela vai se dar por causa dos movimentos sociais. Exatamente. O movimento por uma Ceilândia melhor, que vem dos incansáveis, da Ceilândia, enfim, são vários movimentos que foram formando esse coração da cidade, não tem outro termo. E doutor Eduardo, você conseguiu traduzir isso muito bem, numa linguagem dinâmica, tá? E ao mesmo tempo é aquilo que eu te falei, ela dá vontade de continuar lendo. Esse é o ponto do livro, né? Aí a gente vê que está realmente perante um grande autor quando a gente tem fome de devorar aquelas páginas. Mas desculpa te cortar, vamos voltar aí, que eu estou gostando dessa história. Bom, quem tem amigos tem tudo, então obrigado pelos elogios. Essa tradução desse coletivo, essa tradução dessa cidade, uma cidade com contradições como qualquer outra cidade, né? Eu digo cidade, essa grande Distrito Federal, esse quadradinho tão querido, forma uma universidade que, além de ser um corpo de pensamento de país, é outra característica da universidade, é uma universidade que se forma como resistência política. Não foi um projeto, foi uma necessidade. Grandes lideranças políticas do Brasil, mas que são do Distrito Federal, se formam nessa universidade a partir da luta política, da necessidade de luta. E se projetam por necessidade e por importância da luta de direitos humanos. Então, é uma característica que começa a se formar de um próprio coletivo que surge nessa universidade e não poderia se formar em outro. Se formasse em outro, não seria a mesma coisa. A partir disso, é a provocação que vai surgir dos dois orientadores, o Zé Geraldo é um deles, e o outro orientador é da Universidade de Sevilha, o professor Davi Sanches Rubio, um grande humanista, que vão provocar exatamente, vão despertar, vão provocar aquilo que já era uma ideia, de trabalhar a teoria crítica dos direitos humanos a partir da prática desse coletivo. Um coletivo onde eu convivi, sigo convivendo, na atuação de cada um e cada uma. Imbricado com o movimento social feminista, movimento antirracista, movimento por moradia, quer dizer, movimento da reforma agrária. Então, o coletivo ele é espraiado em formato de rede, onde há centenas, ou talvez milhares de membros desde a década de 80, se conectam por essa assessoria científica. E conectando e trabalhando de uma forma plural, diversa, mas sanguineamente conectada com os movimentos,
vão criando também esse formato de uma prática de direitos humanos, que a tese e o livro se propuseram a analisar cientificamente. Como se forma uma categoria científica, uma categoria teórica, a partir da própria prática. E aí a gente está resgatando o materialismo histórico dialético. Não se trata de mais pensar o mundo, mas sim de modificar o mundo. E modificar o mundo através da prática de direitos humanos. E aí o movimento, esse coletivo, é um coletivo que trabalha cotidianamente com os movimentos sociais, comprometido eticamente com os movimentos sociais, fazendo parte dos movimentos sociais, entregando a sua vida para os movimentos sociais, porque acredita no mundo melhor. Eu adorei esse tema. O direito achado na rua. Porque ele quebra esse paradigma que tem, esse dogma de que o direito, ele se sobrepõe ali, né? Até com a nossa vestimenta do direito, claro, essa formalidade, e de repente ele dá ouvidos ao que está ecoando, ao clamor que vem das ruas, dessa sociedade. Se a gente vai falar de direitos humanos, é necessário ouvir. É necessário ouvir esse clamor. E doutor Eduardo Xavier, desculpa. Hoje eu estou péssima com o nome hoje. Nossa, hoje eu estou terrível. Essa ótica, essa visão, ela realmente caminha para aquilo que a gente deseja falar e ecoar, que é direito humano, é direito do ser humano, de ter a sua voz, de ter a sua vontade, a sua necessidade de transformar. Eu, em determinado ponto ali da sua tese, eu cheguei a me lembrar muito de uma obra clássica de Victor Hugo, né? Os Miseráveis. Vamos falar um pouco disso? Dessa sua veia. Você é um jurista assim, consagrado por essa sua veia humanitária. Eu aprendi com algum desses professores e professoras que eu mencionei a abandonar um pouco o formalismo, apesar de eu estar com uma vestimenta formal do jurista, mas eu não abandono a praxis forense, não abandono o trabalho forense, mas a me tornar um ativista de direitos humanos. Não que eu não tivesse sido em algum momento, mas um grande autor, que é um professor que eu trabalho, eu sou assistente de pesquisa dele, o professor Boaventura de Souza Santos, ele me fala, ele me força nesse trabalho desde 2020 que eu faço com ele, a dividir o meu tempo 50% em ativismo e 50% o comprometimento com os movimentos sociais e 50% na praxis da ciência. É a mesma coisa que o Zé Geraldo faz, que a professora Nair faz, que muitas e muitos fazem, tornando com o tempo aquilo que a gente chama de intelectualidade orgânica, mas também percebendo que nós não somos mais figuras de vanguarda. Nós não estamos à frente, nós temos que nos colocar na retaguarda. Porque a consciência dos movimentos, sujeitos coletivos de direito, estão tão avançados, tão categorizados, tão conscientes da luta antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, que a posição, não só do acadêmico, mas do ativista, que trabalha muito com esse debate teórico também, teorizado, é um trabalho de assessoria, é um trabalho de retaguarda. E por isso, se colocar à disposição, se colocar para aquilo que o movimento precise. E não como porta-voz, e não como regente, mas sim como uma figura de auxílio, de préstimo
E até pode ser porta-voz, mas desde que o movimento solicite. É muito generoso esse posicionamento, porque você consegue dar ao autor, né, daquele clamor, dessa busca social, você consegue dar nas mãos dele esse poder dele correr atrás da sua história. E estando ali atrás, como um alicerce, como um apoio de quem, olha, você não está sozinho, vamos caminhar juntos. E eu, vamos dizer, assumo a sua bandeira, entro nessa disputa também com você, em teu nome. É muito generoso, viu? E, doutor Eduardo, me fala aqui, o livro ele foi lançado agora, não foi? Como é que quem está nos assistindo pode fazer para poder ter um livro desse maravilhoso, que eu estou apaixonada. Já não vou nem mais falar nada, não, porque falei demais. Bom, a editora que lançou, que eu tenho muito carinho, sempre tive muita admiração, e agora é meu primeiro livro pela Lumen, Lumen Juris, no site da Lumen, mas também nas grandes redes. A Amazon também tem a versão física e a versão e-book. E o lançamento do livro foi recentemente na Travessa, que no nosso caso aqui foi no Casa Parque. Uhum. Mas ela tem espalhada pelo Brasil. Pelo menos nesses 3 grandes sítios, né, eu sei que está disponível. E a grande questão é o trabalho desse comprometimento com os movimentos, né, luta antirracista, movimento de uma luta do movimento feminista, anticapacitista. Quer dizer, essa é a grande contribuição que a gente procura dar. E os estudos? Continua os grupos de estudos com os temas e de forma apaixonada? Essa é a grande questão. Nunca abandonar a dimensão teórica, né? E nunca abandonar a luta. Então, continuamente na pesquisa, continuamente na docência, continuamente no ativismo, tentando manter pelo menos esse patamar de 50% a 50%, tentando atingir esse 50% a 50%, mas sem nunca abandonar a reflexão, né, e a teorização. Então, pensando no próximo projeto de livro, sempre nessa luta aí, mas sem perder não uma teorização que ela é aérea, e sim que ela vem exatamente dessa luta, da continuidade, do compromisso, como eu gosto de dizer, está nesse livro, é mais do que estar com, tornar-se movimento, né? Abandonar o eu, me tornar coletivo e a partir disso construir também a contribuição que a gente pode fazer. Nesse caso, eu consigo construir a teorização escrita, então eu vou fazer. Olha, o direito só tem a ganhar com isso. E os alunos da universidade também, tá? Que tem um excelente professor, aliás, tem um excelente corpo docente, a Universidade de Brasília, são mentes brilhantes que estão ali, debatendo sempre questões de formas, assim, a fazer com que o estudante tenha esse olhar do direito, né? Com a mente aberta, fora da caixinha. O ponto certo chegou ao final e eu agradeço muito, viu, doutor Eduardo Xavier, por ter aceitado o nosso convite, vir aqui contar essa história. Olha, parabéns. Eu adorei mesmo o seu livro. Que coisa boa estar aqui com você, reencontrar você em estúdio. Uma pessoa que eu admiro intelectualmente, admiro pessoalmente. E estar aqui nesse bate-papo com o seu público é maravilhoso. A sua generosidade para debater meu livro, debater esse projeto que acaba agora lançando ao mundo, eu só tenho a agradecer e agradecer ao seu público. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo. E você que está nos assistindo, quer saber um pouco mais sobre a história de Brasília, da Universidade de Brasília?
Vai lá, compra o livro do Dr. Eduardo Xavier. Você vai amar. Até a próxima semana.